Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que Putin realmente não está pensando em atender ao pedido de trégua solicitado por Zelensky. Mais uma noite de ataques intensos, isso depois dos Estados Unidos suspenderem o compartilhamento de inteligência e, mais recentemente, parte das imagens de satélites que eram compartilhadas com Kiev. O triste, gente, é que na ação de hoje, segundo informações do Ministério do Interior ucraniano, pelo menos 14 pessoas foram mortas e 37 ficaram feridas em ataques com mísseis e drones contra a cidade de Dopropila, no leste da Ucrânia, e uma localidade na região de Kharkiv. Em Dopropila, os russos usaram mísseis balísticos, foguetes múltiplos e drones, causando estrago em 8 prédios e 30 veículos. Na região de Kharkiv, um ataque separado com drones deixou 3 mortos e 7 feridos. O que a gente tem visto nos últimos dias é que a situação tem ficado cada vez mais crítica, com ataques cada vez mais intensos. Zelensky comentou sobre esses ataques no Facebook, dizendo que eles mostram que os objetivos da Rússia seguem os mesmos, e ele reforçou a necessidade de fortalecer as defesas aéreas e aumentar as sanções contra Moscou. Segundo ele, tudo que ajuda Putin a financiar a guerra precisa ser derrubado. Analistas militares dizem que a pausa no compartilhamento de inteligência pode realmente prejudicar bastante as defesas aéreas ucranianas, que, como nós sabemos, já estão com estoques de mísseis avançados diminuindo. Dopropila, só para contextualizar, é uma cidade na região de Donetsk com cerca de 28 mil habitantes antes da guerra. Fica a 22 quilômetros da linha de frente ao norte de Pokrovsk, um ponto estratégico que, como vocês sabem, os russos vêm tentando capturar. Claro que a proximidade com o fronte acaba deixando a cidade bem vulnerável a esses bombardeios, né? Agora, mudando um pouco de cenário, a situação também está complicada para os ucranianos na região de Kursk. Como vocês lembram, milhares de soldados ucranianos fizeram uma incursão surpresa lá no verão passado. A ideia era pressionar Moscou e tentar usar essa posição como moeda de troca em futuras negociações de paz. Só que agora, gente, esses soldados estão quase cercados pelas tropas russas. Essas informações estão vindo do próprio lado ucraniano, tá? Imagens de fontes abertas mostram que a situação piorou muito nos últimos 3 dias. As tropas russas conseguiram retomar territórios e quase dividiram as forças ucranianas ao meio, cortando as principais linhas de suprimento. Um analista militar chamado Pasi Paronen disse que a situação é muito ruim para a Ucrânia e se eles não conseguirem reverter logo, o cerco vai se fechar de vez. Aí fica aquela dúvida, né? Manter a posição ou bater em retirada? E se recuarem, ainda correm o risco de serem atacados por drones e artilharia russos durante a fuga. Outro analista, Ian Matveev, comentou que a única razão para os ucranianos tentarem manter essa posição seria política, para usar como argumento em negociações. Mas olhando para a prática, a coisa parece bem complicada. Vale lembrar que essa incursão ucraniana em Kursk foi um dos ataques mais sérios contra o território russo desde a Segunda Guerra. Além de pressionar Moscou, também serviu para mostrar ao povo russo que a guerra não estava tão longe assim. E como vocês lembram, isso acabou pegando muito mal para Putin, que prometeu retomar a região à força. E parece que é exatamente isso que ele está tentando fazer agora. Imagens divulgadas pelo Deep State, um blog militar ucraniano, mostra que 3/4 das tropas ucranianas em Kursk estão praticamente cercadas. Para vocês terem uma ideia, o único caminho de ligação entre elas e a fronteira com a Ucrânia tem menos de 500 metros de largura no ponto mais estreito. Ou seja, se os russos fecharem essa brecha, a situação vai ficar ainda mais crítica. Além disso, Moscou está usando muitos drones para monitorar tudo que entra e sai de Kursk. Segundo o Deep State, o tipo mais comum é o drone FPV, que tem sido usado tanto para reconhecimento quanto para ataques precisos. Yuri Podolyak, um blogueiro influente russo, disse que as forças russas conseguiram avançar ao sul de Sudzha, cortando uma das rotas alternativas de suprimento dos ucranianos. Por outro lado, um analista militar ucraniano chamado Ivan Diki disse que as tropas de Kiev ainda tentam reagir. Ele comentou que novos contra-ataques foram lançados perto de Sudzha, mirando justamente nas rotas de suprimento dos russos. Ou seja, para ele a batalha por Kursk estaria longe de acabar. Gente, mas para quem pensa que a Ucrânia está nas cordas e não está reagindo, eles fizeram um ataque contra a infraestrutura dentro do território russo. Um tanque na refinaria de petróleo Kirish, que é uma das maiores da Rússia, foi danificada por destroços durante um grande ataque de drones ucranianos. E aqui, mais uma vez, aparecem os terríveis destroços, né? Quem deu essa informação foi Alexander Drozdenko, o governador da região de Leningrado, lá no Telegram. E para quem não sabe, essa refinaria é responsável pelo refino de cerca de 17,7 milhões de toneladas de petróleo russo por ano, o que dá uns 355 mil barris por dia, ou 6,4% do total do país.
Segundo o governador, as defesas aéreas até conseguiram derrubar um drone antes que ele chegasse, e o outro foi destruído já dentro da área da refinaria. Mas, segundo ele, mesmo assim os destroços acabaram atingindo a infraestrutura externa de um dos tanques. Felizmente, ninguém se feriu e também não teria havido incêndio. O Ministério da Defesa russo informou que 31 drones ucranianos foram destruídos sobre a Rússia, sendo 26 deles na região de Krasnodar. Gente, ainda falando nos ucranianos, vamos dar uma olhadinha em como anda a marinha deles? E para isso vamos atravessar o Mar Negro. Bom, embora a mídia não dê muita atenção ao setor naval da guerra, o capitão Alexander da Marinha Ucraniana está lá no meio da ação, pilotando uma lancha de patrulha entre o porto de Odessa, sob o controle ucraniano, e a Crimeia anexada. Segundo ele, sua missão é impedir que os russos tomem o Mar Negro. A lancha dele vai a 30 nós enquanto tentam derrubar drones russos que chegam em enxames, geralmente uns 20 de cada vez. Para quem não sabe, mesmo depois de perder 3/4 dos seus navios em 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia, de alguma forma a marinha ucraniana conseguiu revidar. Eles afundaram o cruzador Moskva com um míssil Netuno e retomaram a Ilha das Cobras. E os drones navais ucranianos, gente, como cansamos de comentar aqui no canal, que são meio improvisados, já mandaram pelo menos 5 embarcações russas para o fundo do mar. Isso fez com que a frota russa tivesse que deixar a base de Sebastopol e se reposicionar no porto de Novorossiysk. Agora Zelensky volta a citar o conflito no mar em sua proposta de um cessar-fogo, tanto por terra quanto pelo mar. Ele também propôs uma trégua nos ataques a infraestruturas civis e de energia. Inclusive, semana que vem, como comentamos no vídeo de ontem, ele vai para a Arábia Saudita conversar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e também com negociadores americanos. Só que, enquanto isso, a Rússia não para de atacar a Ucrânia a partir da Crimeia. É aquela coisa, enquanto um fala em paz, o outro continua bombardeando. Bom, para quem estuda a história militar, deve lembrar até de Caxias negociando com os farroupilhas em 1845. E, gente, o comandante da marinha ucraniana, Nizhny Papa, chegou a dizer que estão otimistas de que vão conseguir destruir a ponte Kerch que liga a Rússia à Crimeia. Ele falou isso meio sorrindo, citando até um ditado: Deus gosta de tríades. Isso porque 2 ataques anteriores já danificaram essa estrutura, impedindo o transporte de cargas pesadas. Parece que eles estão preparando um terceiro golpe e dessa vez pode ser para valer. Bom, gente, saindo da Ucrânia, olha só essa história, porque ela acaba nos ajudando um pouco a entender a realpolitik, ou seja, a teoria realista das relações internacionais. Os Estados Unidos estão em conversas exploratórias com a República Democrática do Congo sobre um possível acordo para acesso a minerais críticos do país africano. E não estamos falando de qualquer coisa, não. Como já comentamos em vídeos anteriores, o Congo tem reservas gigantescas de cobre, cobalto e urânio. E, como sabemos, são fundamentais para tecnologias avançadas. A proposta veio dos próprios congoleses no mês passado, tá? Eles ofereceram direitos de exploração em troca de apoio ao governo do presidente Félix Tshisekedi, que anda numa situação bem delicada. Tshisekedi está enfrentando um conflito armado pesado na parte leste do Congo, onde os rebeldes do M23, que segundo vários relatórios têm apoio de Ruanda, tomaram várias áreas ricas em minerais, além de 2 cidades importantes, Goma e Bukavu. A ideia do governo congolês é que um acordo de minerais possa garantir apoio político dos Estados Unidos para fortalecer sua posição. Segundo um porta-voz do Departamento de Estado americano, os Estados Unidos estão abertos a discutir parcerias nesse setor, alinhados com a agenda American First de Trump. E eles disseram que essas parcerias poderiam fortalecer as economias tanto dos Estados Unidos quanto do Congo, criando empregos mais qualificados e integrando o país nas cadeias de valor globais. Parece até bonito no papel, né? Para ter uma ideia, gente, do que está sendo proposto, uma carta enviada ao secretário de Estado Marco Rubio, em nome do senador congolês Pierre Kanda Kalambai, sugeriu que o Congo poderia dar direitos de extração para empresas americanas. Em troca, eles pedem apoio para treinar e equipar as forças armadas congolesas. E isso no momento em que o cenário político lá está cada vez mais instável, com os adversários do presidente tentando se aproveitar da fraqueza dele. Desde 2016, quando a Freeport-McMoRan vendeu sua participação na mina de cobre Tenke-Fungurume, nenhuma grande mineradora americana opera no Congo. Isso deu um espaço enorme para a China, que hoje controla a maior parte das operações de mineração por lá. Então, um acordo desse, gente, também seria uma tentativa dos Estados Unidos de contrabalançar a influência chinesa, que já domina as cadeias de suprimento de minerais críticos na região. A carta enviada a Rubio deixa isso bem claro. Eles dizem assim: embora a China tenha historicamente dominado as cadeias de suprimento de minerais no Congo,
A recente mudança de política do presidente apresenta uma rara oportunidade para os Estados Unidos estabelecerem uma cadeia de suprimentos direta e ética. Ou seja, o recado é, se os americanos querem frear a China, essa é a chance. Só que o momento escolhido para essas negociações não podia ser mais complicado, né? O Congo está praticamente em colapso com o conflito no leste, onde vários relatórios da ONU acusam Ruanda de explorar o caos para roubar recursos como ouro e coltan. Esse último, inclusive, gente, é essencial para a fabricação de smartphones. A ONU diz que milhares de soldados ruandeses atravessaram a fronteira para apoiar o M23. Ruanda nega tudo, claro, mas os Estados Unidos aplicaram sanções contra um ministro ruandês no mês passado. E, para piorar, o conflito já atraiu exércitos de outros vizinhos, como Burundi e Uganda, aumentando o risco de uma nova guerra regional, como a que devastou a área há 2 décadas. É como se o barril de pólvora estivesse para explodir a qualquer momento. A porta-voz do presidente congolês, Tina Salama, ainda fez questão de cutucar os Estados Unidos. Ela postou no X, o antigo Twitter, que o presidente congolês convidou os americanos a comprarem os minerais diretamente do Congo e não de Ruanda, que, segundo ela, estaria contrabandeando esses recursos enquanto os congoleses são massacrados. Veja o tom da declaração. Mas por enquanto a Casa Branca preferiu ficar quieta, sem comentários. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.